Fala, gurizada! Hoje a videoaula vai ser sobre frações. As frações, elas surgiram de uma necessidade de representar quantias entre números inteiros. Dos números naturais, né, que começa pelo zero, aumenta de uma em uma unidade. Então, o primeiro natural é o zero, depois o 1, o 2, o 3, o 4 e assim infinitamente. Da necessidade de representar números entre dois inteiros, ou seja, representar um número entre o 0 e 1, entre 1 e 2, surgiram as frações. E surgiram lá no Egito ainda, há muitos anos atrás. Até se quiserem um vídeo sobre curiosidades lá da origem das frações, peçam aí que a gente pode fazer também. Então, as frações, né, têm a característica de um número em cima e o outro embaixo. Mas acontece que esse conjunto aqui, né, com o número em cima e embaixo, formam um número só, né, que são chamados os números fracionários. O número que fica em cima chama-se numerador e o que fica embaixo chama-se denominador. Eles representam coisas bem diferentes, mas como eles têm os nomes um pouquinho parecidos, muita gente se confunde. Então eu vou passar aqui um macete para te não se confundir mais quem é o numerador e quem é o denominador. Vejam aqui então, este que é a minha dica, ó. Numerador começa com de nuvem e as nuvens ficam no céu. Denominador começa com de diabinho e o diabinho, vocês sabem, fica lá no inferno, né? Então essa é a minha dica, né? Lembrando, de numerador, nuvem fica no céu, então o numerador é o de cima. Denominador, o diabinho, fica lá no inferno, então fica embaixo. Vejam só o que é que representa o numerador e o denominador. Deixa eu tomar uma água aqui que eu estou com sede também. Pera. Minha caneca nova aqui. Bonita. Embaixo. Então, o numerador, ele indica quantas partes do inteiro serão tomadas, quantas partes do inteiro nós vamos receber, nós vamos ter. Enquanto o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então é muito importante saber essa diferença do que é o numerador que fica em cima e o denominador que fica embaixo. E fica mais claro ainda essas ideias, né, quando a gente exemplifica com um desenho que representa cada uma dessas frações. Vejam este primeiro aqui, ó. Essa fração, essa primeira aqui, já vou dar um spoiler do nome, nós vamos trabalhar ainda a leitura das frações. Essa fração que tem o 1 denominador e 2 de denominador, chama-se, a leitura dela é 1/2. Então vejam só, como a gente vai fazer o desenho. Eu sempre gosto e sugiro de irem pensando aqui, ó, no número de baixo, no denominador, que ele representa em quantas partes o nosso inteiro vai ser dividido. Então, se aqui é 2, o nosso inteiro tem que ser dividido em duas partes. E essas duas partes precisam ser iguais. É óbvio que se nós formos fazer um desenho, essas duas partes não vão ficar exatamente iguais, né? Como aqui, com um pouco tortinho. Mas tu tem que saber que as frações servem para representar ali partes do inteiro e essas partes têm que ser iguais. Não vai fazer um desenho, né, chinelão assim, ó. Vou dividir em duas partes, ó. Aqui claramente tu já bate o olho e vê que são partes diferentes. Então isso aqui não pode. Vai fazer um esforço para fazer alguma coisa parecida. Então vejam só. O meu denominador é 2, divide então meu inteiro está dividido em duas partes. E o numerador é 1. Isso significa que eu vou tomar uma parte deste inteiro. Então, ó, eu vou pintar essa parte, as partes pintadas significam as partes tomadas do inteiro. Então, ó, este desenho representa este número fracionário aqui, o 1/2. Vejam só no exemplo B. Eu gosto sempre de iniciar observando o denominador. Vou repetir isso muitas vezes. Então,
uma parte, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, já estão as 5 partes ali. Quantas partes eu tenho, vão ser tomadas? Quantas eu tenho que pintar? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Seguinte, essa fração 3 quartos, eu esqueci de falar a leitura dessa, né? Essa aqui é 4 quintos, já vou falar de todas aqui então. 1 meio, 4 quintos, 3 quartos, 6 sétimos. Nós vamos ainda ter uma videoaula sobre a leitura, mas já vou dar um spoiler aqui. Então, no exemplo C, o meio inteiro tem que ser dividido em 4 partes. Professor, precisa ser sempre um retângulo? Não. O inteiro pode ser qualquer figura, desde que tu consiga dividir em partes iguais. Aqui no caso eu vou fazer um círculo. Eu tenho que dividir o círculo em 4 partes iguais. Quantas dessas partes eu tenho que tomar? Tenho que tomar 3. Então, 1, 2, 3. Simples assim. O próximo é 6 sétimos. Aqui o inteiro tem que ser dividido em 7 partes. Então, ó, dividir o círculo em 7 partes já é uma coisa complicada. Então, eu vou apelar para o retângulo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho que pintar 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este desenho representa os 6 sétimos. E estes outros dois exemplos que eu deixei aqui, eu fiz o caminho contrário. Eu deixei o desenho e agora eu vou encontrar a fração equivalente a eles. Então vamos observar aqui primeiro o exemplo E. Sempre pelo denominador, prefiro assim. O inteiro foi dividido em 4 partes. Denominador 4. Quantas partes deste inteiro foram tomadas? 1. Então aqui temos 1 quarto. A letra F. O denominador. Em quantas partes o inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. E quantas partes do inteiro ali foram tomadas? 3. Simples assim. Vamos continuar que eu quero outros exemplos ainda para vocês. Continuando os exemplos aqui. Preste bastante atenção que tem novidade aqui. A fração G é a fração 5 quartos. Então, ó, o nosso inteiro vai ser dividido em 4 partes. Aqui deu falha. Ó, tenho 4 partes ali. E dessas, das partes do inteiro, eu preciso pegar 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Vejam só, que eu tenho que pegar 5 partes de um inteiro dividido em 4. Mas só que aqui, ó, eu já peguei 4 partes, preciso pegar mais uma. Então, vejam só, a gente desenha um outro inteiro também dividido em 4 partes, porque o denominador é o 4. Então, se eu já tinha pego 4 partes e tenho que pegar 5, falta uma. A seguinte ali, ó, 2 inteiros. Então, percebam o denominador. Meu inteiro tem que ficar dividido em uma parte. Então, ó, aqui. Quantas partes eu tenho que pintar? 2. Mas aqui eu só tenho uma parte. Então eu tenho que desenhar outro. E agora sim eu posso pintar as 2 partes, porque o numerador é 2. A letra C. O meu inteiro tem que ser dividido em 3.
1, 2, 3. E eu tenho que pintar 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Então eu preciso fazer mais um inteiro. Já tinha pintado 3, falta 1. Então, este desenho representa 4 terços. Este representa 5 quartos e este representa 2 inteiros. A letra D. O inteiro tem que ser dividido em 6. Vejam só. É um inteiro dividido em 6. E eu tenho que pintar 7. Então, já sei que vai faltar. Preciso, então, desenhar um outro inteiro, né, de mesmo tamanho e com todas as partes iguais ao outro ali. Pronto. Posso agora pintar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora os dois últimos eu tenho o desenho e preciso encontrar a fração. Então vamos começar aqui pela letra E. E adivinha por onde nós vamos começar? Isso mesmo, pelo denominador, que indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, para descobrir quem vai embaixo, eu olho para o inteiro. Este inteiro foi dividido em quantas partes? Somente uma. Agora eu vou analisar o numerador, que é quantas partes foram tomadas. Então, ó, quantas partes foram tomadas aqui? Ó? 4. Então, eu tenho esta fração. A letra F, começando sempre pelo denominador. E o denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido. Então, vou pegar somente o inteiro para analisar. Vejam só, foi dividido em 3. E quantas partes foram tomadas? 3, 6, 7, 8. Então, este desenho representa 8 terços. O que eu quero que vocês percebam aqui, ó, que quando o número maior é o denominador, a minha fração nunca vai passar de um inteiro. Vejam só, em todos estes exemplos aqui, ó, as frações não passavam de um inteiro. Vejam só, aqui tenho somente um inteiro, aqui eu tenho também um inteiro e todos os outros. Agora, quando o numerador é maior que o denominador, percebam que a gente tem mais de um inteiro. Ó. Aqui era um inteiro mais um pouco. Aqui eram 2 inteiros, um inteiro mais um terço, aqui era um inteiro mais um sexto, aqui eram 4 inteiros, e no último eram 2 inteiros e 2 terços ali. Certo? Então, resumindo, a nossa aula foi sobre representação de frações com desenhos. E aqui está, frações que representam menos de um inteiro e frações que representam mais de um inteiro. Se está com dúvida, pode perguntar para o professor, que assim que puder eu vou ajudar vocês. Abração e se cuidem!